Amém? Eu tinha uma mensagem para pregar hoje. Hoje de manhã, minha esposa, eu já tinha falado para ela, porque eu prego para ela antes, né? Aí eu falei para ela e ela saiu para arrumar o cabelo. Quando voltou, e aí a mensagem eu falei, mudei, é outra. Cadê os homens aqui? Cadê as mulheres? Sabe o que é a minha oração primeiro para os homens? A palavra do Senhor diz que em Isaías, que o menino vos nasceu. Nós lemos muito agora no Natal esse texto. O menino vos nasceu. O filho se nos deu. E o governo estava sobre os seus ombros. Nosso Jesus, ele teve o estágio de menino para filho e de filho para profeta, amém? Então, a oração que eu tenho orado por você, homem, é para que Deus te levante como profeta. Amém? Amém? Para que Deus nos levante com a força. E a mensagem que eu quero compartilhar hoje é uma mensagem voltada para todos nós. Eu sei que é um ano novo, eu sei que você estipulou metas. Eu vi, minha esposa fez um texto e a Aliança Jovem nós vamos ter uma livraria móvel, amém? Amém? Então, eu sei que tem muita gente que tem ciúme de livro. Se você tem ciúme de livro igual eu, compre um livro ou o que você está guardado, que você não leu ainda, amém? Então, nós vamos colocar essa livrariazinha aqui cheia de livros, vamos escolher um lugar. E ela vai ser controlada, você terá um mês aí para ler um livro. Você que não tem condição de ler ou de comprar um livro, você vai pegar um livro aqui. Você não vai riscar ele, amém? Você vai riscar aqui na tua memória. Ou fazer um resumo fora. Amém? Amém? Quem colocou, eu vi um monte de gente colocando meta. Aí alguns fizeram aquela meta da Dilma, né? Que quando chegar dobra, aquele negócio. Quantos fizeram meta aqui? E dentro dessa meta tem um livro. Que você iria ler mais livros e não sei o quê. Então, eu estou doando o meu primeiro livro para a livraria aqui. E você vai trazer, amém? Vai ter alguma pessoa que vai controlar ele. Você vai dizer, eu peguei um livro assim, assim, assado. E se você pegar e não devolver, eu vou orar para que Jesus te acorde, te deixe doido. Devolva o livro, devolva o livro. Amém? Quem está feliz aí? Esse daqui, a Aliança Jovem, ofertou os vidros e o pai da Natana fez para nós de graça. Amém, irmãos? Amém? Mas vocês estão desanimados? Sono? Rapaz! A virada de ano foi terça para quarta, né? Rapaz! Fecha os olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te pedir. Fala conosco hoje. Eu sei que o Senhor tem falado, Senhor. Eu sei que o último culto de 2019 foi poderoso. Mas nós queremos te pedir, Senhor. Continua. Continua, Senhor. Nós estamos com fome de Ti, Senhor. E nós sabemos que Tu és o pão. Tu és a água que mata a nossa sede. O pão que mata a nossa fome. E nós não queremos buscar em outra fonte. E nós não queremos viver por aparências. Nós queremos viver a verdade do Senhor. Pastor Gustavo pregou semana passada sobre o quê? Alguém lembra? Sobre o quê? Apocalipse 3, 1. A igreja de Sardes. Que fala que ela tem uma aparência bonita, mas na verdade ela está morta. Essa semana, ontem eu procurei o pastor Nonato e falei, pastor, ore por mim. Por quê, meu filho? Pastor, eu estou com um sentimento muito angustiante. Sobre pecado sexual. Eu sei que nós estamos tentados, todos nós somos tentados, amém, irmãos? Mas na hora ele falou algo, meu filho, tem várias pessoas, Deus me falou, que pode procurar seus discípulos, que tem vários que estão caindo.
Na hora eu senti isso. Então, eu pedi para ele orar. E nós usamos um lema aqui. Qual é o nosso lema, irmãos? Nós confessamos o quê? Tentação para não confessar. Então, uma das primeiras coisas, tem pessoas que eu olhei, eu não vou falar, eu vou procurar depois. Mas tem gente que eu olhei e eu acho que Deus me deu o raio-x do pastor Nonato. Então, tem casal de namorado que eu tenho convicção que eles estão... Então, procure seu líder, amém? Confesse. Não porque você tem que confessar, meu irmão. Sabe por quê? Porque o pecado, ele te mata. Então, você pode fazer uma lista de virada de ano. Você pode botar aí as metas das metas. Você pode, começar o ano fitness. Você pode fazer tudo. Mas Davi disse assim, olha, enquanto eu mantive os meus pecados escondidos, os meus ossos envelheciam. E sabe qual é a coisa pior que existe na nossa vida? E nós sabemos disso, eu sei disso. É viver com pecado escondido, irmão. Isso nos mata. O pastor Nato chega na porta da igreja e a gente começa a fugir. Meu filho, eu quero falar contigo. Meu Deus, o que é que o pastor quer falar comigo? Meu Deus, eu fiz alguma coisa. O pastor diz logo, ele se acalma, meu filho. É assim ou não? Sim ou não? Estou errado? Aliança Jovem. E se ele vier com pendrive, aí tu corre. Vamos orar aqui, meu filho, que ele faz assim. Bota não. Porque se botar o pendrive, o download baixa na hora. Nós não seremos uma geração de sepulcros caiados, amém? Bonito por fora e por dentro. Nós seremos uma geração que vive a verdade de Deus. Então, essa noite eu tenho uma primeira convicção. Alinhe ao seu coração, ao seu pastor, ao seu líder. Alinhe o seu coração ao coração do Pai. Ao coração de Deus. Amém? Eu não ia falar isso, mas você sabe que eu sou profeta. Então, a mensagem que eu quero compartilhar hoje é: Deus não tira férias e nem descansa. Ou, Deus não tira férias e nem se cansa. Gênesis 2, e nós vamos correr. Coloca para mim aí, eu não vou abrir aqui, para ficar mais rápido. Lê aí. Muitas vezes nós entramos em crise, né? Deus trabalhou em 7 dias, em 6 dias, no 7º. E eu amo o texto que quando Deus começa a criar as coisas, Ele cria o homem, Ele cria os seres viventes, Ele cria os animais, Ele cria tudo. Aí Ele cria o homem. Eu acho bonito que quando Ele cria o homem, Ele diz o quê? Em todas as coisas, quando termina o texto, Ele diz assim: e Deus viu que ficou? E quando Ele fez o homem, Ele falou o quê? Ficou muito bom. Rapaz, Deus olhou para mim e disse: ficou muito bom. Sim ou não? Sim ou não, pastor Gustavo? Ele fez os céus, criou tudo, criou os peixes, peixes produzem, Ele criou as aves produzem a sua própria espécie, águas, firmamentos, tudo. E um dia Ele olhou para o homem e disse: façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. E Ele fez o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Ele olhou e disse: rapaz, as coisas ficaram boas, mas o homem ficou muito bom. Só que um dia Ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher para ele. Só que no 7º dia, Deus olhou e disse o quê? Criei tudo. Por que Deus descansou só depois que fez o homem, irmão? Para ensinar eu e você que nós deveríamos descansar. Amém? Então,
primeira coisa que eu quero dizer, é bíblico descansar. Eu li um livro, Andando de Tanque Vazio, de N. Cordeiro, que ele começa a dizer que por muito tempo ele ficou acusado pelo inimigo, porque tinha dia que ele tirava o tempo para descansar e não fazer nada. Só que ele era um pastor muito acelerado, um pastor que fazia muitas coisas, trabalhava, subia, descia. Então ele foi criado pelo pai dizendo assim, olha, tu tem que fazer isso, quem para não faz, quem para é preguiçoso. E ele criou essa mentalidade. Então quando ele começou a dar uma síndrome chamada burnout, eu acho que é essa aí, burnout. E ele começou a ficar meio depressivo, um pastorzão que tinha várias agendas, e Deus falou assim, se você não parar, eu te paro. E ele teve que aprender a descansar. E nós, Igreja Nova Aliança, nós precisamos descansar. Alguns pastores tiram a segunda-feira para descansar. Eu ainda não entrei nesse ritmo aí, mas eu vou entrar. Amém? De descansar na segunda. Mas eu acho tão ruim, porque quando está todo mundo trabalhando, algumas vezes nós estamos deitados, né? E é ruim. E eu sou acelerado. Mas nós temos que descansar. Porque Deus parou e nos ensinou que, o quê? Que você não é uma máquina, você precisa descansar. Mas esse descansar aqui, muitas vezes nós achamos que Deus abandonou a humanidade. Não, Deus trabalhou. No 7º dia ele abandonou tudo e falou assim, agora vocês se viram aí. Não. Uma das coisas que eu acredito é que Deus parou para contemplar aquilo que ele criou. Não foi que Deus, o nosso Deus não cansa, irmão. Nosso Deus não cansa. Nosso Deus não cansa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, nosso Deus não cansa. E nem tira férias. E nem tira férias. Nós usamos uma frase no congresso de líderes, falando sobre as bagagens, e nós usamos, o pastor Ricardo botou no marca-texto dizendo assim, se você cansar, qual é? Alguém lembra? Se você cansar, como é que é? Se você cansar, não pare, não desista, descanse. Mas sabe o que nós mais fazemos, a nossa geração? E agora eu quero entrar naquilo que nós fazemos. Quando você quer funcionário de alguma empresa, de algum lugar? Levanta a mão bem alto. Uma segunda-feira, teu patrão chegou para ti e te deu flores. Alguém recebeu segunda-feira do patrão, perto de bater uma meta, ou de ele pagar um empréstimo, alguma coisa da empresa, e ele diz assim, pastor Gustavo, eu estou lhe entregando um buquê de flores, porque você é o funcionário do mês. Não? Alguém? Vamos orar para que Deus levante esses patrões, né? Mas sabe de uma coisa? Dá vontade de desistir, sim ou não, do emprego? Sim ou não? Dá vontade de desistir, Ariane? Não dá? Mas você não desiste por quê? Hein? Por quê? Porque o papá tem que estar na mesa, né, irmão? Ainda não ligaram, o Legião ainda não deu de graça para ninguém, Legião. Deu para mim, para o pastor Joane. O beco, eu ganhei uma vez porque eu levei a galera lá, mas ainda não me deu de graça. Mas sabe de uma coisa? Quando o pecado começa a bater na nossa porta, quando as tristezas e as decepções começam a bater na nossa porta, qual é a primeira coisa que nós queremos fazer? Desistir de quem? Não é desistir da nova aliança, porque a nova aliança vai continuar. Não é desistir da célula. Ah, não dá para mim, não dá para me viver em célula, porque eu nasci de boa e não sei o quê. Não, sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós abandonamos as coisas de Deus e, consequentemente, nós abandonamos Deus. Você já viu aquele irmão dizendo, cara, está chegando o final do ano aí, nós temos que batemos as metas, agora vamos descansar.
Eu sei que você precisa descansar. Então diga para a pessoa que está do teu lado, nosso Deus não para. Imagine se nosso Deus parasse no dia que Ele não estava de bem comigo, irmão. Hein? Se Deus parasse no dia que Ele não estava de bem contigo. Por causa dos teus pecados, por causa das tuas transgressões, por causa das tuas iniquidades. Imagine se Deus parasse. Mas Deus não para. João 5, versículo 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no 17. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou. Sabe, os fariseus começaram a ficar loucos, porque Jesus estava num sábado, trabalhando, operando milagres, fazendo muitas coisas, e os religiosos não compreendem. Os fariseus ficam loucos, porque eles estavam esperando que Jesus viesse, ficasse o sábado de boa, deixasse a jumenta cair no poço, podia fazer qualquer não vai ter milagre, não vou pegar em dinheiro, não vou fazer nada. Eu sei que você precisa descansar, mas nós não vivemos por regras, nós vivemos por princípios. Então Jesus está ali pregando e os fariseus, você está trabalhando, e Jesus diz assim, olha, meu Pai não descansa, meu Pai continua trabalhando até hoje, se Ele está trabalhando, eu preciso continuar trabalhando para que a obra dEle continue. Salmos 121, versículo do 3 a 8. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. É um dos textos que eu mais amo, sabe? Quando eu vejo um pregador pregando e ele diz assim, o guarda de Israel não dorme, irmão. Sabe? O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não descansa. Imagine se o nosso Deus estivesse dormindo. E sabe de uma coisa, quando Elias confronta os profetas de Baal, sabe qual é a coisa que ele brinca com os profetas? Ele diz assim, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Porque o meu não dorme, o meu está vivo, o meu não tira férias, o meu não tem recesso, o meu continua trabalhando. E se ele continua trabalhando, eu sou cooperador com ele nesta obra. E eu vou continuar trabalhando para que o seu nome seja estabelecido nessa cidade. E sabe de uma coisa? Eu vejo alguns jovens, desculpe falar isso, quantos aqui tem 30 anos? Levanta a mão. Quantos aqui tem 25 anos? Levanta a mão. Quantos aqui tem 31, 35? Sabe o que é que eu vejo hoje? Eu fico me questionando algumas vezes. Que muitos jovens, cabo mais novo que eu, mais novo que você, pastor Márcio e pastor Gustavo, tem um semblante e um cor de velho.
de velho. Eu sei que tem uns que é lentos. Eu sei que tem uns que é mais devagar. Eu sei disso, irmão. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que eu vejo da nossa juventude? Muitas vezes uma juventude fraca. E se você pode fazer meta de 2020, você pode estabelecer a hashtag de um tempo novo. Mas se você não se levantar com essa força que Deus te deu hoje, você continuará fazendo as mesmas coisas sem mudar nada. Porque não está ligado a um dia, não está ligado a uma virada, a um ciclo. Está ligado ao meu posicionamento. E sabe de uma coisa? Sabe porque muitos jovens têm andado cabisbaixo, parece que está velho. Você vai falar com eles sempre negativo. Sabe por quê? Desculpe, uma das primeiras coisas, pecado escondido. Segundo, você viver do jeito que você acha que deve viver, porque você acredita que deve viver do jeito que você deve viver. Enquanto a Bíblia te diz que você deve viver diferente. Pastor Lucas Americano, secretário do pastor Nonato, ele começou a fazer uns vídeos. Quem lembra? Aí eu postei. Ele começou a fazer uns vídeos. E ele me marcou e disse: bora, pastor Joane, hoje eu fiz só 6. E eu fiquei assim em crise. O pastor Lucas há 15 dias estava morrendo bem aqui. E aquilo ali começou a me mexer comigo. Que um dia eu fui jogar bola com um cara. Moça, esse cara começou a passar raiva em mim. E ele disse uma frase assim: um dia você vai chegar à minha idade. Ele era mais velho que eu, acho que uns 6, 7 anos. E eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. E eu peguei, e o pastor Lucas fez os vídeos. 6 quilômetros. Quando tinha a Beira-Rio, as 2 lagoas, quem lembra das 2 lagoas que tinha? Irmãos, eu nunca consegui correr nem de uma para outra. E é porque eu jogo bola desde menino. Eu não conseguia. E um dia eu estou andando lá, passa um senhorzinho que eu acho que é taxista. Ele deve ter uns 60 anos, irmão. As pelanquinhas dele chegam. E eu perguntei para ele: quantos quilômetros, ou você, quantas voltas? Ele falou assim: tem dia que eu corro 6, tem dia que eu corro 7. Eu falei: misericórdia. Rapaz, não é possível, se esse velho consegue correr, eu vou correr, cara. Então eu comecei a fazer uma meta de correr um lago, segundo lago. No outro dia eu estava assim, ó. Só que depois, como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Eu falei: agora eu consigo correr uma volta. Eu consigo agora correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. E o pastor Lucas começou a marcar lá, né, me marcar no Instagram. E eu falei: não é possível, o pastor Lucas estava para morrer esses dias aqui. Mas vamos lá. E eu comecei a bater, eu bati os 6 quilômetros dele, depois eu bati 6,5, depois eu bati 7 e tal. Aquele negócio foi me animando, porque alguém estava me motivando. Não tinha nada a ver com o espiritual, irmão, tinha a ver com o psicológico. Então, um dia eu saí de casa, eu ganhei esse Mi Band aqui, não sabia mexer, e eu comecei a marcar o Mi Band, e eu comecei a correr. Então eu vim lá de casa, quem sabe onde é minha casa? É atrás da Paragás. E eu vim da minha casa até na ponta da Rua Lagoas, dos 50 bis. Quando eu fui voltar, eu já não sentia mais os dedos. E eu falava: rapaz, mas esse negócio não muda não. Rapaz, eu tenho que bater os 6 do pastor Lucas. E estava 5. E eu já não sentia as pontas do dedo. Mas eu tenho que bater a meta, sabe? E eu comecei a correr. Quando eu fui chegando perto de casa, eu imaginei aquela Coca-Cola gelada. Aí eu fiquei: meu Deus, eu preciso vencer. E quando eu cheguei na porta de casa, eu não tinha dado os 6 ainda. Aqui nesse Mi Band. E eu fiquei rodando na porta de casa e fui até na outro lugar. E voltei. Quando eu voltei, eu falei: 6 pontos alguma coisa. E mandei para ele: aí, ó, bati tua meta, agora me segue, patinho. No outro dia, todo dolorido,
Eu falei, cara, ontem eu fiz 6 ponto alguma coisa correndo a primeira vez. O Jonathan pegou o Mi Band e disse, pastor, eu estava em milhas aqui, ó. Vamos mudar para quilômetro, km. Meu irmão, quando eu vi, eu tinha feito 9,8. Nunca na minha vida. Sabe por quê? Porque alguém estava me motivando a correr. Até a besteira, mas estava me motivando. Depois eu descobri que ele fazia 6 quilômetros correndo e andando. Mais andando do que correndo. O pastor Leonardo na macrocela olhou para ele e disse, menino, tu está mentindo. Ele, não, pastor, eu corro e ando. Eu falei, ai, feliz. Meu dedo já estava tudo doído. Sabe por quê? Porque a nossa geração acha que está numa corrida de 100 metros. O Bolt, irmão, ele foi treinado para correr 100 metros, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se você botar o Bolt para correr uma maratona, ele vai correr a maratona? Ele pode até correr, porque ele é de outro mundo, não é verdade? Mas eu sou de Imperatriz do Maranhão. Sabe por quê? Porque a vida do Bolt foi treinar para correr 100 metros. Só que a sua caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros, jovem. A tua caminhada com Cristo é uma maratona, sabe? Só que no meio dessa maratona, você tem leões, você tem obstáculos, sabe? É uma maratona que você, aquele triatleta, né? Não sei o que atleta, que sobe na água, que vai nos vales, que sobe na montanha, e aí tem os leões querendo te matar, as perseguições do mundo, e sabe, você está numa maratona, olhando com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Ah, porque o meu Deus não descansa, o meu Deus não tira férias, o meu Deus está sempre ativo. Pastor Gustavo, eu estou pensando em tirar umas férias do louvor. Ele não vai sentir falta minha, porque eu não canto mesmo, né? Isaías 40, versículo 28 a 30. Lê aí. Lê aí. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós precisamos descansar. Não é descansar abandonando aquilo que é as coisas de Deus. Mas nós precisamos descansar no Senhor. E fazer do Senhor a nossa força. E fazer o Senhor o nosso refrigério. E fazer do Senhor o nosso escudo protetor. Sabe, nós precisamos descansar nele e esperar nele. Sabe, não é desistir. Ah, eu vou desistir disso. Não, 2020 não começou bem como começou com a Carol, que ela já está namorando. Hey, revelado. Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Tinha gente que começou assim, eu esperei com paciência no Senhor. Agora ele está orando, te apressa, ó Deus. Te apressa para me socorrer. Até os jovens vão se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão.
Eu estava conversando com um amigo meu, Gil. O Gil era mais ou menos o Vilas Boas há 15 anos atrás. Um cara adorador, fazia canções, sabe? Tem uma música agora, pela manhã, né? O Gil tem uma, quase a mesma coisa, que diz que pela manhã eu te invoco, teu nome eu invoco, tu és tudo que eu quero para mim, tua beleza, linda música. E ele foi para os Estados Unidos. Ele está morando nos Estados Unidos. E eu estava aqui um dia, a Carol viu, e eu estava na rua fazendo umas coisas, quando eu chego na igreja, ela, não sei se a Carol estava, já era a Valéria. E ele veio aqui, e ele falou assim para mim, Jones, eu vim aqui, cara. Para tu orar por mim. Eu tenho uma casa boa. Jacuza. O carro da minha esposa vale 500 mil reais aqui no Brasil. Mas sabe de uma coisa? Nada substitui aquilo que nós vivemos aqui. E sabe o que o meu coração tá? Meu coração tá com saudade, cara. E eu vim aqui para tu orar por mim. Eu saí com ele, demos uma volta na rua. E tem outro amigo nosso, que está lá também. E ele disse, e na hora eu mandei um vídeo para ele, falando, tá com saudades. E ele disse assim, ele me mandou o áudio depois, dizendo, cara, aquilo que nós vivemos, a gente tenta preencher com essas coisas, aqui a vida é totalmente corrido, é um negócio desesperador, mas sabe de uma coisa, aquilo que nós vivemos, não tem como, sabe, a gente procura em todos os lugares, e sabe, você que está aqui, jovem, hoje, talvez você ache assim, nós estamos vivendo algo novo, a nova aliança, não sei o que, não, você está vivendo um tempo, sabe, verdadeiramente, aquilo, nós temos tudo hoje, cara, nós temos um som bacana, vários ministérios de louvor, se resumindo, faz o rodízio, nós temos uma igreja agradável, sabe, nós temos uma juventude, como a moça falar, você ir para a igreja, irmãos, você ir para a igreja todo dia e saber que tem 5 pessoas nessa igreja. Será que você se empolga? Será que você se empolga? Se você chegasse aqui, ou se você vai na tua célula, tem 10 pessoas, maior do que uma igreja a tua célula. Sábado de novo. De novo. O evangelho te empolga ainda? Salmos 37, de 1 a 7. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro com a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Vai lá para o 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Sabe qual é a nossa... Eu já preguei sobre isso, todos os pastores já pregou sobre isso aqui. Sabe qual é o nosso maior desafio hoje? É esse salmo aqui.
Sabe por quê? Porque nós começamos a olhar para o outro. Nós começamos a olhar para o outro no Instagram, tirando uma selfie e dizendo assim: Senhor, porque eu, Senhor? Senhor, eu tenho isso, eu faço isso para o Senhor. Eu adoro, eu lidero a casa de oração, eu lidero a série, eu lidero meu turno. Ah, Senhor, e o caba lá que não faz nada para ti, não faz nada, ele tira um selfie lá no coco bambu, Senhor. Com aqueles camarão no dedo. Não se alegre, irmão. Não se entristeça por causa disso. Sabe por quê? Porque o maior mal do século é a comparação. A comparação mata. E esse salmo está dizendo: olha, não fique se comparando não, irmão. Não fica se comparando porque você vê alguém e diz assim... Eu postei o passaporte dos meus filhos. O tanto de mensagens que eu recebi. Vai fazer uma viagem internacional. Não sei o quê. Não sei o quê. Pastor pode. Não sei o quê. Porque começamos a nos comparar. E a comparação, toda comparação é injusta. Diga, toda comparação é injusta. Hebreus 12. 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi tendo os olhos fitos em Jesus, ou fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram propostas, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono não estou vendo, do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem. Então, nós não estamos numa corrida, sabe? E o que é que eu falo? Eu costumo dizer que nós estamos numa corrida de revezamento. Só que essa maratona é uma maratona de revezamento. Sabe por quê? Porque um dia eu estou aqui correndo, né? Talvez eu esteja liderando a corrida. Sabe de uma coisa? Uma geração contará para outra geração os grandes feitos do Senhor. Então eu sei, meu irmão, que talvez eu não vou ficar liderando a Aliança Jovem a vida toda. E eu vou... E sabe o que foi que alguém orou, a Carol orou aqui, para que os remanescentes se levantam. Você acha que a Aliança Jovem ou essa igreja, ela será entregue para qualquer um? Não, ela será entregue para homens corajosos, homens que se posicionam, mulheres que se levantam diante de Deus. Então nós precisamos correr, sabe? Nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona. Eu estou aqui, eu acho muito linda aquela maratona, sabe? De revezamento, que o cara está com bastão e ele está correndo a corrida e é muito rápido. E sabe, eu lembro, o Brasil ganhou uma medalha, não foi? Foi prata, bronze. Só lembro não sei o que, Quirino, né? Porque os Estados Unidos sempre estavam na frente, né? A Rússia, os Estados Unidos. Claudinei Quirino. Então nós estamos numa corrida. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: você está na corrida que lhe foi proposta. Se livre de tudo aquilo que te atrapalha, cara. Fala, te livra de tudo que te atrapalha. E do pecado. Diga, do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado mata. O pecado mata, diga. Mas Cristo dá vida. Corra
com os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. Sabe, o autor e consumador. Corra com os olhos fixos. Corra com os olhos, sabe? Eu preciso deixar o bastão, mas eu estou correndo a minha corrida com os olhos no alvo. Só que o alvo não é um carro novo. O alvo não é, sabe, simplesmente esse lugar lotado. O alvo não é a tua namorada. O alvo não é o 2020 abençoado. O alvo, sabe o que é? É uma pessoa. O alvo é Jesus Cristo. Ele está sentado no trono, e já existe um trono que ele está sentado, e você precisa liberar o trono do seu coração, para que ele sente e estabeleça o governo dele sobre você, porque o nosso Deus não tira férias e nem descansa. Primeira João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês, o outro, venceram? Venceram? Rapaz, aí eu fico me perguntando, cara. Existem coisas que eu não venci. Eu estava falando com o Zezão ontem, foi ontem? Estava conversando com o Zezão ontem. Um dia eu me peguei pensando assim, olha, cara, eu venci muita coisa, ó. Eu peguei me pensando assim, Michael, eu venci muita coisa. Pornografia. Aí na hora veio a voz do Espírito, cala essa boca. Mas será que ele estava louco, esse escritor, irmão? Quando diz, olha, filhos, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Sabe, sendo que alguns aqui não conseguem nem fechar um computador. Alguns que a mulher não consegue nem dizer assim, ei, stop, please. Como é que nós já vencemos o mal, irmão? E nós cantamos aqui, não é sobre você, não é sobre a sua força, não é sobre você achar que é o cara, é a graça de Deus que te capacita isso. Então, o que ele disse é uma verdade, ele te escolheu porque você é forte, e você já venceu o maligno, sabe por quê? Porque o nosso Deus venceu lá no deserto, Jesus Cristo venceu pela palavra, e se ele venceu, ele nos ensinou que é possível vencer a pornografia, é possível vencer é possível vencer, sabe, aquele computador, é possível vencer as madrugadas, é possível vencer o abrasamento, é possível vencer, sabe por quê? Porque o nosso Cristo suportou a cruz, suportou o peso, ele não descansou pensando em mim e em você, sabe para quê? Para que hoje você pudesse estar aqui, ouvindo essa mensagem, dizendo que é possível se libertar, é possível se posicionar, é possível viver para Ele. É possível. Segundos Coríntios 12. Nove e 10. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas minhas fraquezas.
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou. Quando eu sou fraco é que eu sou. Então não é sobre você, jovem, não é sobre a tua expectativa, é sobre aquilo que Cristo pode fazer através da sua vida. Segundo Coríntios 4. Esse texto é um dos textos mais fortes que eu caminho. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você consegue ver isso, jovem? Você por todos os lados é pressionado. Você é pressionado pela sociedade dizendo que tu tem que vencer, que tu tem que se formar, que tu tem que falar inglês, que tu tem que fazer isso, que tu tem que ser um empreendedor com menos de 30 anos, que você tem que ter 1 milhão na conta em menos de 40. Sabe? A sociedade está te pressionando, o mundo está te pressionando. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo: olha, nós somos pressionados por todos os lados, mas não os desamparados. Nós sofremos, ficamos perplexos algumas vezes, mas não desanimados, porque nós carregamos em nós o morrer, sabe? Para que a vida de Cristo se manifeste e a graça aumente mais ainda. Porque nós estamos crendo agora, por alguns momentos, olhamos no espelho, é como se um reflexo transitório. Você coloca a sua visão e logo desaparece. Mas aquilo que nós estamos construindo é eterno. É eterno. Sabe por quê? Porque não é sobre você. Não é sobre a sua força. Não é sobre a sua beleza. Não é sobre o seu dom, não é sobre você saber muito, não é sobre, sabe, aquilo que você já faz para Ele, não é sobre isso, não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre Ele, é sobre Ele. Eu trouxe uma canção, não olhe para a voz, porque essa voz nós conhecemos, e ele não é cantor, ele é pregador. Mas sabe de uma coisa? Quando a Bíblia nasceu, ou na barriga da mãe, eu colocava, volta aí,
colocava a mão na barriga da Carol. E eu começava a cantar com minha voz desafinada. E eu começava a dizer para ela, papai não dorme. Olha, papai dorme, irmão. Papai não se cansa, cansa. Um dia minha esposa está amamentando o Gustavo, a Ana Beatriz, e ela colocando a chupeta na minha boca. Eu falei, menino, sai. Porque cansa. Aquele rapazinho ali, ele tem energia de uns 50 jovens. De uns 20 crentes. Ele come tudo. E sabe, muitas vezes eu me canso, cara. Eu me canso, a minha esposa cansa. Mas nosso Deus não cansa. Nosso Deus não desanima. Nosso Deus não se empolga com números. Nosso Deus não se empolga com redes sociais. Nosso Deus não se empolga. Nosso Deus não se empolga. Sabe o que nosso Deus se empolga? É com o coração quebrantado e contrito, porque Ele não resiste. Salmo 51. Então, antes de você fazer todas as metas que você fez esse ano, faça uma meta de ser apaixonado por Jesus. Faça uma meta, sabe de quê? De dar sua vida em devoção a Ele. Faça uma meta, eu falei para Deus, Senhor, a minha meta esse ano é ser mais apaixonado por Ti, Senhor. A minha meta, Senhor, é falar do Senhor. A minha meta é abrir minha vida como um livro. Para que o Evangelho alcance pessoas. A minha meta é ser mais arrependido. Sabe por quê? Porque Ele é pai. Pode esquecer um filho que amamenta a mãe? Pode. Pode. Eu falo isso sempre. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? A pastora Zilaura está grávida. Ela tem todo o amor do mundo. Mas a gente vê mães que colocam filhos debaixo da ponte, na sacola. Sim ou não? Pode uma mãe esquecer? Um dos maiores amores depois de Jesus é o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode. Mas o nosso Deus que não descansa, o nosso Deus que não tira férias, Ele diz assim, eu jamais me esquecerei de Ti. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Eu tenho todos os dias teu contado. Eu conheço cada palavra da tua boca antes que saia. Eu conheço cada fio de cabelo que tem. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas o nosso Deus não descansa. E se nosso Deus não descansa, nós não iremos descansar o corpo, mas a nossa mente estará sempre renovada, dizendo, Senhor, o que eu posso fazer para que o Evangelho alcance mais pessoas?